E Lula está ao vivo neste momento dando uma entrevista para a Rádio Conexão 98 FM de Tocantins. Chama atenção a baixa audiência dessa entrevista no YouTube. Há alguns minutos a imagem na tela mostra apenas 1.300 pessoas acompanhando essa entrevista na página oficial de Lula. Augusto. E aqui, quantos são? Deixa eu abrir, eu vi agora há pouco 118 mil, mas já deve ter subido. 118 mil, estamos nessa ainda. Pois é. Em um canal, somando, passa de 140. Bom, ali você vai ouvir mentiras, bobagens, e algumas coisas reveladoras, como por exemplo que ele pensa da classe média, da imprensa, tal. Se ele contar o que pensa é até interessante você saber, né? Porque eu defendo em nome dos que não se conformam com a possível volta do Lula, eu defendo a galera. Fala, Lula, fala. Quanto mais falar, menos votos tem. Você, Zé? Isso aí, essa história de audiência é atenção, né? Não adianta, ninguém fabrica isso aí. É a mesma atenção do presidente Jair Bolsonaro quando vai a lugares e a mesma atenção quando ele fala em rádios e em TVs, a audiência fica alta. Ninguém fabrica esse tipo de coisa. E é uma demonstração clara do que está acontecendo. E aí, cabe de novo a pergunta: onde moram, onde ficam, como vivem, o que comem os que respondem a essas questões aí que estão nas pesquisas eleitorais? Dos institutos? Bom, vou relacionar aqui alguns números. Vamos lá. Por coincidência ou não, sempre o candidato de esquerda é beneficiário dos erros das pesquisas, tá? Eu não gosto de teoria conspiratória, não, só estou fazendo uma constatação. Em São Paulo, na última pesquisa, portanto, sim, eles falam o retrato de um momento. No retrato do dia 28, sábado, tá? Então eu devo concluir que o brasileiro é um leviano, né? Ele vai falando bobagem, daí no último dia ele decide. Se é assim, como alegam os institutos de pesquisa, não adianta fazer pesquisa. Os caras vão decidir por que eles pararam com a boca de urna? Porque erravam também, até na boca de urna. Então vamos lá. O Boulos aparece com 47%, recebeu 40%, erro de 7%, muito acima da margem de erro. Manuela Dávila aparece com 51%, teve 45%, 6 pontos percentuais. Edmilson, no Pará, aparece com 58% no sábado, teve 51%. O Kozer aparece com 50%, teve 41%, 9 pontos. Sarto, apoiado pelos Gomes, aparece com 61%, teve 51%, 10 pontos. Marília aparece com 50%, teve 43%, Marília Reis. Edivaldo, do PDT, em Sergipe, aparece com 62%, teve 57%. Então, para que a margem de erro? Por que não aumenta para 10%, se o brasileiro é tão leviano? Por que não aumenta para 10%? Eu nunca vi pesquisa beneficiar alguém de direita, nunca vi. A atropelada é sempre por alguém da esquerda que não completa a atropelada como cavalo paraguaio, nunca completa. Nenhum desses, todos escaparam da margem de erro amplamente. Qual é a explicação? Decide na hora? Tá bom, então como é que nós vamos saber se o brasileiro, nas outras pesquisas, registrando o retrato do momento, também não mudou de ideia? Quem vai saber se é verdade que os candidatos apoiados, 50% dos brasileiros jamais votariam em candidatos apoiados pelo Bolsonaro? Está lá. Fica como verdade absoluta. E como é que você vai testar? Você não sabe? Quem fez isso, o brasileiro decide na última hora, é o seguinte: além da margem de erro, tem de ter a margem Brasil, que eu lembro sempre, que o brasileiro mente em pesquisa. Tanto mente que o nosso desempenho sexual é o maior do mundo. O sujeito vai lá para a pesquisa, quantas por semana? 5, 4, não menos que isso. Aí você vai conversar com a mulher do cara, comigo não acontece. Então acho que está acontecendo com outros e tal, porque o brasileiro mente mesmo. Mente tanto que o Ibope parou de fazer pesquisa de boca de urna, o cara já votou e estava errado. Então, para com isso. Quer dizer, a pesquisa, eu acredito na estatística, na ciência estatística, só que, do jeito que ela é feita aqui no Brasil, não está funcionando, está aqui. Eu apresentei esses números, eu quero a explicação. Mudaram por quê? O que aconteceu de um dia para o outro? O apoio do Lula
que determinou a vitória do João Campos no Recife, ele veio antes. O que aconteceu de sábado para domingo? Eles não explicam. É sempre a mesma história, retrato do momento. Então vamos lá. Eu fui vítima da pesquisa do Gallup e fiquei traumatizado com esse negócio. A Veja me escalou nas eleições de 82 para acompanhar as pesquisas em 10 estados. Que o Brasil voltaria a eleger governador diretamente, senador também. Senador já elegia, governadores. E quando saiu a primeira pesquisa, me ligaram amigos catarinenses dizendo, olha, alguma coisa aqui está errada. Sempre, historicamente, as disputas em Santa Catarina são decididas ali no olho mecânico. A diferença está muito grande em favor do candidato, em desfavor do candidato que representava, digamos, a esquerda. Não, em favor dele. Ele é que estava bem. Aí, aliás, ali não tinha esquerda, direita, em favor de um candidato, que era o Espiridião Amin. Primeira candidatura dele é governador. E aí o outro cara lá, que era do MDB, menos 20 pontos, 20 atrás, 30, os caras, olha, isso aí não dá. Aí eu vi o pessoal do Gallup trabalhando. A cada advertência que eu fazia, eles começaram a fazer alguns acertos ali suspeitos. Exemplo, quando a pesquisa dá 8,2, você baixa para 8, querendo arredondar. Quando a pesquisa dá 8,8, você arredonda para 9. Eles começaram a arredondar tudo para cima, para ver se o candidato chegava perto. E o outro mantinham o cálculo original. E não dava, os caras me avisando. Para resumir a história, o Espiridião Amin ganhou por menos de 2.000 votos. Ele tinha mais de 20% de vantagem. E o Jorge Bornhausen, que era o candidato a senador, companheiro dele de chapa, ganhou por 900 votos. Ele tinha 17 pontos acima do rival mais próximo. Aí eu falei, os caras da revista me cobraram, eu fui cobrar o Gallup. Eu falei, o que aconteceu? O que é isso? E eu estava advertindo. Eu recebi as advertências, repassei, o que aconteceu? Aí foram investigar e descobriram o seguinte, um pesquisador que trabalhava na região, que era reduto oposicionista, reduto do que perdeu, ele foi comprado pelos adversários, e ele manipulou cerca de 20 questionários. 2 pesquisadores manipularam cerca de 20 questionários. 20 questionários deram essa diferença, de mais de 20%. Então, tudo somado, eu acho que pesquisa é um negócio que você deve olhar, mas com enorme cuidado, porque na próxima campanha eles vão fazer a mesma coisa, nós vamos nos espantar e esses institutos vão continuar ganhando dinheiro com pesquisas que não servem para nada, segundo eles próprios, porque o brasileiro só decide na hora da urna. É isso.